Começou a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Você já deve ter percebido que o tempo de cada candidato é bem diferente. Alguns deles nem têm. Procuramos um advogado eleitoral para explicar esse cálculo. Esse tempo de televisão e assim como o fundo eleitoral, que para esse ano foi na casa de um pouco mais de 4 bilhões, chegando a quase 5 bilhões de reais, esses valores são divididos e o tempo de televisão são divididos a partir da representatividade que tivemos na última eleição geral, 2018, para deputados federais. Então, assim, esse cálculo não é simples, o eleitoralista sempre se atém observando os números e ele é dito, não é assim também nenhum mistério, porque ele é dito em todas as eleições, é feito e calculado pela própria Justiça Eleitoral do TSE para o espaço dos candidatos e assim como é feito essa matemática aqui nos tribunais regionais eleitorais, já foi feito isso, fez-se uma reunião aqui eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, todos os outros estados também o fizeram, e lá é que está essa declaração e a publicidade do tempo de televisão. Então isso tem a ver com o número de partidos e o número de deputados inseridos nesses partidos ou coligações daquele determinado candidato que está sendo apoiado. Segundo o advogado especialista na área, as regras praticamente não mudaram, mas estão cada vez mais rígidas quando tratam de acessibilidade e de gênero. No conteúdo, as regras pouco se alteraram com relação a isso. A gente precisa analisar a questão formal, a questão, por exemplo, a representatividade com relação aos surdos e mudos. A gente precisa observar o tamanho da exposição das letras com relação a grafia própria do texto quando expõe. A gente precisa ter muito cuidado, e essa é a dica que a gente faz, com relação ao conteúdo quando se refere a alguma agressão a outrem. Normalmente, aquelas clássicas agressões de crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. E vamos lembrar que no período eleitoral e para as eleições existem crimes específicos: injúria eleitoral, calúnia eleitoral, difamação eleitoral. E a mais importante delas, o candidato não deve incidir de maneira alguma na desinformação. Que nas últimas eleições nós já tínhamos essa reserva de participação eleitoral com relação às mulheres em especial. No entanto, para estas eleições a gente tem agora um combate muito mais rígido com relação a isso. Tanto é que a própria OAB também instituiu observatórios de acompanhamento de condutas femininas, de candidaturas femininas, assim como o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem acompanhado, exatamente para evitar aquela conduta que se tinha nas eleições anteriores, que foi muito chamada como candidaturas laranjas. Em caso de descumprimento dessas regras, o eleitor pode denunciar ao Ministério Público Federal ou no aplicativo do TSE, o Pardal. Vamos lembrar que alguns partidos possuem, por exemplo, muitos deputados. Quando eles se coligam com outros que também possuem deputados, isso dará para aquele candidato um tempo de televisão maior e um fundo partidário maior. E aqueles partidos que não possuem aquela representatividade, e há, neste caso, por exemplo, como o partido DC, ele não terá tempo de televisão, nem também teve direito de receber a totalidade desse fundo partidário, apenas um valor bem pequeno. A atenção do eleitor à propaganda é fundamental para as denúncias, mas não só isso. É nesse período e nessas mídias que se tem a oportunidade de ter acesso a informações de maior confiança, como garantiu o advogado. Eu observo fundamental, principalmente para essas eleições, também em decorrência da questão dos processos de criminalizações e multas, nesse instrumento que é a desinformação, as pessoas começarem a observar uma fonte segura. E a fonte segura, no geral, a gente precisa que venha através dos meios de comunicação, os meios oficiais de comunicação. Tomem muito cuidado com esses compartilhamentos de WhatsApp, de redes sociais. Vamos lembrar que aquele compartilhamento feito por empresas em massa, aquilo é absolutamente vedado no processo eleitoral. Então, assim, assistam os debates na televisão, assistam as entrevistas nos programas oficiais, porque assim vocês terão acesso a uma informação sadia,